Olá, aluno, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de fenômenos periódicos. Então, a necessidade de medir intervalos de tempo levou o homem à criação do relógio, certo? E com o passar do tempo, o seu aperfeiçoamento. Então, desde os modelos mais rudimentares até os de alta precisão, o funcionamento dos relógios são baseados em fenômenos periódicos. Então, aqui para citar alguns exemplos de relógio, nós temos aqui na primeira imagem um relógio de sol, na segunda uma ampulheta, né? Aqui um relógio de pêndulo, um relógio digital e um relógio atômico. Okay? Mas o que são esses fenômenos periódicos nos quais os relógios são baseados? Então, um fenômeno ele é dito periódico quando ele se repete em intervalos de tempos iguais, denominado período. Então, o período é o tempo que demora para o fenômeno se repetir. Talvez os fenômenos periódicos mais conhecidos são os movimentos de rotação e translação da Terra, certo? Então, o período de rotação da Terra é em torno de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E o de translação é em torno de 365 dias, né? Ou um ano. Bom, então, nos fenômenos periódicos, além do período, né, que é o tempo que demora para o fenômeno se repetir, considera-se uma outra grandeza, a frequência. O que é a frequência? É o número de vezes que o fenômeno se repete em um certo intervalo de tempo. Certo? Então, temos aqui, intervalo de tempo t, o fenômeno se repete uma vez. E em uma unidade de tempo, nós vamos ter f vezes, que é a frequência do fenômeno se repetindo. Então, período e frequência estão relacionados por um inverso do outro. Certo? Então, o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Unidades de medidas. Então, período, em geral, é medido em segundos ou minutos, né? Medida de tempo, pode ser horas também. E frequência, medida em hertz, repetições por segundo, ou RPM, rotações ou repetições por minuto. Essas são as mais comuns para a frequência. Existe aqui uma relaçãozinha direta entre RPM, né, rotações por minuto, e Hertz. Se eu quero de RPM para Hertz, basta dividir por 60. Se eu quero de Hertz para RPM, basta multiplicar por 60. E aqui? Vamos discutir agora um fenômeno periódico chamado de oscilador harmônico simples. Como esse sistema funciona? Ele é uma massa presa em uma mola que é posta para oscilar. Então, conhecendo a constante elástica da mola e o valor da massa, que está oscilando na ponta dela aqui, pode-se calcular o período. É dado para essa expressão. O período desse sistema chamado de oscilador harmônico simples é 2π raiz quadrada da razão entre a massa pela constante elástica da mola. Lembrando que a constante elástica da mola está associada com a rigidez da mola, né? Então, quanto mais rígida é a mola, maior é o valor do K. Certo? Então, nós vamos analisar um experimento do oscilador harmônico simples e determinar o período t para ele, na sequência. Um outro fenômeno periódico muito interessante é o pêndulo simples. Certo? Então, se eu tenho um pêndulo de comprimento L, certo? E ele está em um local cuja aceleração da gravidade é g, então o período é dado por essa expressão, 2π raiz quadrada da razão do comprimento do pêndulo pela gravidade. Então, na sequência, nós também veremos um experimento para determinar o período do pêndulo simples aqui. Ok?
analisar o experimento, nós utilizamos um software chamado Tracker. Ele consegue analisar o vídeo e determinar a posição da partícula na direção vertical, certo? Em função do tempo que está aqui no meu eixo horizontal, aqui, certo? Então, veja, para determinar o período, basta eu determinar o intervalo de tempo para a partícula ocupar a mesma posição. 2 vezes consecutivas, certo? Então, veja, a partícula sai da posição mais baixa aqui, né, posição mínima, vamos chamar assim, vai até essa posição máxima e volta para a posição mínima. Esse intervalo de tempo aqui, de aproximadamente 0,8 segundos, é o que nós chamamos de período. Veja, ele é um pouquinho menor que 0,8 segundos. Eu já vou passar para uma próxima tela para mostrar que ele é um pouquinho menor, certo? Aí, essa aqui foi a primeira oscilação. Olha, a segunda oscilação vai de 0,8 até quase 1,6. Segunda oscilação. Aí a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Então, nós fizemos um recorte aqui, né? O software pegou 7 oscilações. Então, nós vamos poder fazer 7 medidas de tempo, né? Para determinar o período. E depois comparar com o seu valor teórico, né? Conhecendo o valor da constante elástica da mola que vai ser dado. Bem, observe uma coisa aqui, ó. Se fosse, no caso ideal, essas oscilações deveriam ter sempre a mesma altura, certo? Observem que a altura vai diminuindo. Isso porque não é um sistema ideal. Porque esta mola não é uma mola ideal. O que significa isso? Há perda de energia do sistema. Então, à medida que o tempo vai passando, o sistema vai perdendo energia. E quanto menos energia ele tem, mais baixo ele vai, certo? Bem, estamos nessa segunda tela aqui para determinar o período de cada oscilação, certo? Para isso, nós vamos determinar os instantes de tempo que a massa ocupa a posição mínima, né? Quando ela está na posição mais baixa ali da oscilação, ok? Então aqui nós temos novamente o gráfico, certo? Da posição em função do tempo. E nós temos duas tabelas, temos uma tabela aqui, né? Que essa coluna aqui nós temos o tempo medido em segundos e esta outra coluna aqui é a posição medida em metros, ok? Então nós vamos utilizar os valores da tabela aqui, né, do tempo. Bom, obviamente, a partícula no tempo zero está na posição mínima, né? Então, ó, tempo zero, posição mínima. Então, eu posso clicar aqui, ó, ele vai destacar lá o tempo. Ele volta para a posição mínima, novamente, aqui no tempo de 0,766 milésimos de segundo. Isto ocorre, né? Isso então, é a primeira oscilação. A segunda oscilação, então, ele se encontra na posição mínima no intervalo de tempo no instante de tempo de 1,531 segundos. Ele completa a terceira oscilação no instante de tempo de 2,264 segundos. A quarta oscilação no instante de tempo de 3,063 segundos. A quinta oscilação no instante de tempo de 3,795 segundos. A sexta oscilação, no instante de tempo de 4,561 segundos. E a sétima oscilação, no instante de tempo de 5,327 segundos. Então, o período de cada oscilação é simplesmente a diferença desse tempo nessa posição menos esse tempo nessa posição. Esse tempo menos esse e assim por diante. Certo? Então, na sequência, vocês vão ver uma tabela aí com os valores, com os instantes de tempo e as diferenças de tempo, né, os períodos calculados. Certo? Bem, considerando os dados experimentais, né, a massa 0,250 kg, a constante elástica da mola 16 N por metro, pondo esses dois valores na expressão teórica do período, né, período igual a 2π raiz quadrada da massa sobre a constante elástica da mola, nós obtivemos um valor de 0,78 segundos. Já os valores dos períodos, ou do período obtido através do gráfico, do experimento, né? Então, é dado aqui nessa tabela. Então, estamos aqui, ó, 7 oscilações, né? Então, eu numerei as oscilações de 1 até 7.
o instante de tempos que elas ocorrem e o período. O período é sempre o instante de tempo posterior menos anterior, certo? Então, observem que a primeira oscilação ocorreu em 0,766 segundos, a segunda 0,765 segundos e assim por diante. Para pegar um melhor valor, eu fiz a média, deu 0,76, o que está concordando, né, perfeitamente com o valor aqui calculado através da massa e da constante elástica da mola. Beleza, pessoal? Isso aí. Bem, realizamos a mesma análise aqui por método simples, como foi feito lá no caso do oscilador harmônico, certo? Então, neste caso, nós pegamos aqui um recorte de 1, 2, 3, 4 oscilações, certo? Então, novamente, nós vamos determinar os instantes de tempo para o oscilador ocupar a posição mínima, certo? Então, aqui nesses vales. E vamos determinar o período. Ok? Bom, então vamos fazer isso. Vamos para a próxima tela. Então, aqui nós temos aqui a tela seguinte, certo? Deixa eu voltar aqui para cima os dados. Então, a primeira oscilação, obviamente, ocorre no tempo zero. Né? Melhor dizendo, o movimento inicia na posição mínima aqui no tempo zero. A primeira oscilação ocorre por instante de tempo de 1,668 segundos. A segunda oscilação ocorre para o tempo de, deixa eu pegar aqui certinho, 3,403 segundos. A terceira oscilação ocorre para o tempo de 5,072 segundos. E a quarta oscilação ocorre para o tempo de 6,773 segundos. Ok? Muito bem. Então, na sequência, vocês terão uma tabela aí, certo? Para determinar os períodos. Bom, continuando. O nosso pêndulo ele tem um comprimento de 72 centímetros e a aceleração da gravidade aqui em Curitiba é cerca de 9,78 metros por segundo ao quadrado. Colocando esses dois valores na expressão por período do pêndulo simples, período igual a 2π raiz da razão entre o comprimento do pêndulo sobre a gravidade, nós obtivemos um valor de 1,70 segundos. De acordo com os dados obtidos do gráfico, nós obtivemos os seguintes valores de períodos para as 4 oscilações: 1,702, 1,701, 1,669 e 1,701, né? Usando aquela mesma sistemática do oscilador harmônico simples. Neste caso, tomando o valor médio desses 4 valores aqui, obtivemos o valor de 1,69 segundos, o que está de acordo com o valor calculado anteriormente. Beleza, pessoal? Então é isso por hoje. Obrigado.